Hi there, Natália Passos aqui, tudo bem? Hoje eu resolvi trazer para vocês uma explicação de gramática que a gente tem em inglês, que com certeza a gente às vezes vê na escola ou vê no cursinho, enfim, só que ou então tu já pode ter se deparado em algumas situações em que as pessoas usavam many ou much para dizer muito ou muitas, e aí a gente pensou, tá, mas por que eu não uso só um ou por que eu não utilizo o outro? Aí a gente vai entrar nessa questão da nossa matéria, então, que se chama countable and uncountable nouns. Substantivos contáveis e incontáveis. Countable para contável, uncountable para alguma coisa que é incontável. Bom, vamos lá. Lembrando, então, substantivo, né? Antes que a gente comece, já que não vão ficar nem perdido. Então, primeiro, vamos lembrar que substantivos são coisas, tá? E aí a gente vai ver se essas coisas são contáveis ou não. Bom, é bem simples. Se a gente vai pela lógica, a gente trabalha aqui. Countable noun é um substantivo contável, ou seja, são coisas que eu consigo contar. One car, um carro. Dog, eu consigo contar quantos cachorros eu tenho. Eu posso dizer one dog, many dogs, muitos cachorros. House, eu consigo contar, né? Casa. TVs, eu consigo contar. Cat, apple, bank. Coisas bem simples, né, que a gente consegue fazer essa contagem. Bem tranquilo até aí. Só que aí entram os nossos uncountable nouns. São um pouquinho mais difíceis, às vezes, da gente identificar. Alguns vão ser bem óbvios, mas alguns vai ser... Tá, mas não faz sentido. Alguma coisa para nós não vai fazer muito sentido mesmo, tá? Mas vamos lá. Os nossos uncountable nouns normalmente vão ser relacionados a coisas abstratas, abstract things. Tá? A gente poderia dizer information, informação é uma coisa abstrata. Né? Eu não consigo, em inglês, eu não conto one information, two information, não tem como, eu não consigo contar. Para eles, coisas abstratas, a gente não conta. Information, help, advice, são coisas incontáveis. Também temos a questão de bebidas, essa é bem interessante. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem muita mania de falar, me vê uma coca, ou me vê duas cocas, né? Em inglês, a bebida, ela não é contável, as coisas líquidas não são contáveis, então, water, juice, beer, tea, são coisas incontáveis, coisas líquidas eu não vou conseguir contar. Aí a gente vai, tá, mas como assim? O que eu vou conseguir contar mesmo, na verdade, são as xícaras, as garrafas, os copos. Então, assim, eu faço a frase, eu poderia dizer I want to drink some water. Eu quero tomar um pouco de água. Né? Fiz ali a minha frase. Agora, se eu quisesse falar she drinks 2 glasses of water a day. Ela toma 2 copos de água por dia. Aí eu consegui contar. Mas eu consegui contar porque, na verdade, o que eu contei foi o meu copo e não a água em si. Entendem? Então, assim, eu não consigo contar o meu líquido. Eu consigo contar ali o copo, a xícara, a garrafa. Também com comida, em relação a grãos, a gente também não vai contar. A gente não vai contar rice, que é arroz. Arroz é incontável. Porém, a gente tem que ter cuidado e não adianta a gente se questionar o porquê, tá, gente? Mas beans, por exemplo, feijão é contável, mas o rice, o arroz, não, ele não é. Tá? Então, rice é incontável, cheese é incontável, bread é incontável. Então, assim, entendem agora porque que eu disse antes, vai ser um pouquinho estranho? Porque para nós, bread é incontável, pão é incontável, como assim? Sim, para eles é incontável. Eu consigo falar, se eu fosse falar o nosso cacetinho aqui no sul, ou pão francês, aí eu conseguiria contar. 2 rolls, aí eu consigo contar. Agora, só o pão, a palavra bread, ela é incontável. Salt, sugar, são coisas incontáveis também, tá? Então, normalmente essas coisas, grãos, digamos assim, a gente não consegue contar. Eu consigo contar os pacotes, ou os quilos, ou as gramas. Eu poderia dizer 2 packages of salt, 2 pacotes de sal. Aí eu conto, mas eu conto porque eu tô contando é o pacote em si e não a nossa substância ali, que é o sal, né? Isso é incontável.
Falando em substância, a gente também não conta palavras como air, né? O ar. Até, acho que na verdade até em português a gente não consegue contar muito, né? O oxygen. Então são coisas incontáveis. O que a gente tem que ter um pouco de cuidado, tá? São duas palavras assim que eu já vejo muita gente se questionando. A palavra hair, por exemplo, cabelo, ele é incontável. A palavra money, essa é a que o pessoal mais se surpreende, assim. Money é incontável. Dinheiro é incontável. Como assim dinheiro é incontável, Natália? Sim, o dinheiro é incontável. Eu posso dizer, eu tenho muito dinheiro. I have much money. Consigo falar isso. Eu tenho muito dinheiro. Mas eu não digo eu tenho um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros. Isso a gente também não fala em português. Agora eu consigo dizer, eu tenho 10 reais, 15 reais, 20 reais. Aí eu consigo contar as minhas notas ou as minhas moedas, enfim. Mas a palavra dinheiro em si, eu não consigo contar. Money seria incontável, então. Uma dica que eu dou para vocês, se caso vocês já tenham algum conhecimento de inglês, já tem bastante contato com o idioma, digamos assim, sempre parem para pensar. Consigo colocar essa palavra no plural? Se eu consigo colocar ela no plural, ela é uma palavra, um substantivo contável, countable noun. Agora, se eu não consigo, ela seria incontável, uncountable noun. Tá? Por exemplo, eu tenho certeza, né? Ou se vocês ouviram, foi alguém que falou errado. Tá? Mas vocês não vão escutar as pessoas falando monies. I have monies. Não vão ouvir, porque money é incontável. Water, vocês também não escutam waters como um substantivo no plural. Vocês não vão ouvir. Tá? Rices. Então, se eu já tenho um pouco de conhecimento de inglês, eu consigo pensar nessa situação. Se é alguma coisa que eu consigo, um substantivo que eu já vi a forma dele no plural, então é porque ele é contável. Um outro exemplo, homework. Se eu escrever homeworks lá no meu teclado, na mensagem que eu estou enviando, e ele está com a configuração em inglês, por exemplo, ele vai sublinhar para vocês e vai aparecer como errado, porque homework, tema de casa, é uma coisa incontável. Tá? Então a gente tem que cuidar um pouquinho, porque por mais que seja óbvio o nome, contável e incontável, algumas coisas para nós brasileiros a gente pensa que, mas isso aqui é contável. Mas eles pensam de forma diferente, a gente tem que aceitar isso aí. Aí quando eu levanto o questionamento de contáveis e incontáveis, muitas vezes eles vêm acompanhados pela palavra muito, muitas ou muita, né? E aí existem algumas palavras em inglês que eu consigo usar, que são os nossos chamados quantifiers, quantificadores, ou seja, eles vão ser a nossa contagem, porém eles não vão ser a nossa contagem 1, 2, 3, 4, eles vão ser a contagem no sentido de muito ou de pouco. Bom, bora lá. Primeiro a gente vai trabalhar com um que o pessoal usa muito e às vezes usa de forma errada, que é o very. Por mais, gente, que o very seja um quantifier, um intensificador, um quantificador, ele só pode ser utilizado quando eu tenho um adjetivo depois dele, quando eu tenho uma característica. Por exemplo, she's a very beautiful woman. Ela é uma mulher muito bonita. Aí eu consigo usar very. Agora, eu não consigo dizer I have very books. Isso tá bem errado, pessoal. Vocês não vão ouvir as pessoas falando dessa forma porque realmente está errado, tá? Então, o very, tentem fixar isso. Very eu só vou utilizar quando a minha próxima palavra for um adjetivo. Ou então, né, aquela exceçãozinha básica, quando eu uso very much, né, que é para ser mais intensificador ainda, que é tipo muito. I like you very much. Eu gosto muito de você. Aí eu consigo utilizar, mas ele vai ter que estar acompanhado da palavra much. Eu não posso dizer I like you very. Então, very, ou uso ele com adjetivo depois, ou então só no sentido de very much, quando é a intensidade que eu gosto de alguém. Normalmente as nossas palavras mais comuns para falar muito em inglês é o many, o much e o a lot of, tá? Provavelmente vocês já viram elas. E aí a gente vai entrar nessa questão de contável e incontável. Many significa muito, mas eu só consigo utilizar ele com substantivos contáveis. I have many books. This city has many banks. You have many cousins. The library has many books. Então, assim, tudo com coisas contáveis. I want to have many dogs.
quero ter muitos cachorros. Tá? Então eu uso many com coisas contáveis, que eu consigo contar. Já o much, ele é o oposto. Eu uso ele com coisas incontáveis. Né? I don't drink much water. Eu não tomo muita água. É uma coisa ruim já de início, né? Mas seria uma questão de uma coisa incontável, que seria a água. E aí a gente também entra na questão de perguntar o quanto ou o quantas em inglês. A gente com certeza a gente vai usar o how many ou então o how much. How many, vou ir pela lógica. How many, eu uso o many para coisas contáveis. Então eu uso how many quando eu quero perguntar quantos ou quantas, mas são coisas que eu consigo contar. E já o how much, vou ir pela lógica também. Much eu uso para coisa incontável, então eu vou usar para coisas que eu não consigo contar. Por exemplo, se eu perguntar quanto café você toma, eu vou dizer how much coffee do you drink? How much coffee do you drink? Quanto café você toma? Estou usando how much, porque o meu substantivo, a minha coisa é o café, é líquido, não consigo contar. Agora, já se eu perguntasse quantas xícaras de café você toma? How many cups of coffee do you drink? Então, consegue observar? Eu estou usando how many porque, na verdade, eu estou contando as xícaras. Tá? Então, quando eu quero perguntar quantos ou quantas, eu vou ter essas duas opções, que é o how much ou então o how many. Lembrando, então, daí pela lógica, much incontável, many contável. Aí a gente para pensar, tá, Natália, mas nem sempre eu vou saber se o substantivo ele é contável ou incontável e eu quero falar muito mesmo assim. O que vai acontecer? Gente, existe um quebra-galho, que é o a lot of. Tá? A lot of significa muito ou muitas, né? Enfim, vai depender da frase. E ele pode ser usado tanto com substantivos contáveis quanto incontáveis. Eu chamo ele de quebra-galho nessa situação. Eu posso dizer I have a lot of books. I have a lot of books. Eu tenho muitos livros. I drink a lot of coffee a day. Eu tomo muito café por dia. Tá? Então usei a lot of com books, que era livros, né? E eram contáveis. E a lot of com coffee, que seria uma coisa incontável. Então, na hora da dúvida, consigo utilizar ele e ele quebra o meu galho. Porém, gente, isso é bem informal. Tanto que hoje em dia, se vocês forem digitar um documento no Word, ou então, né, enfim, forem digitar um documento e ele tiver com a configuração em inglês, às vezes vocês podem escrever lá a lot of e o próprio Word sublinha e te dá como uma sugestão para usar uma outra palavra. Porque o a lot of, por ele ser assim mais informal, quando a gente está escrevendo, né, a gente acaba tendo essa sugestão para fazer de uma forma diferente. Mas é aquela coisa. Tô com dúvida? Usei o a lot of, não tem problema nenhum, solucionei o meu problema e vou conseguir me comunicar, as pessoas vão me entender e não vai ter erro nenhum. Entendeu? O nosso quebra-galho, né? Um cara que ajuda bastante. E cuidado bastante na pronúncia, né? É bem engraçado porque na verdade são 3 palavrinhas, mas que a gente pronuncia praticamente como se fossem uma só. A gente faz um link uma na outra, né? A lot of, a lot of. Bom, vi como é que se fala muito. Aí eu posso me questionar, tá, eu não quero só falar muito, eu quero falar pouco também, né? Quero dizer que eu tenho pouco alguma coisa. Aí eu vou ter os mais comuns, que normalmente são a few ou a little. Bom, a few significa pouco, mas eu, de novo, vou entrar nessa questão de contável e incontável. A few eu uso com coisas que eu consigo contar. Por exemplo, there are a few birds here. Há poucos pássaros aqui. E já o a little eu uso com coisas incontáveis. There were a little water at the river. Havia pouca água no rio. Tá? Então, a few uso então para coisas contáveis, para coisas contáveis, e o a little uso então para coisas incontáveis. Uma que eu sempre digo pro pessoal cuidar é em relação a tempo. Eu tenho time, então, que ele pode ser uma palavra incontável, quando eu digo no sentido de tempo. Então eu posso dizer I have a little time to think about it. Eu tenho pouco tempo para falar sobre isso. A little time, tá? Porém, aí vocês podem... mas eu já vi few times. E eu já vi a palavra time no plural, então ele é contável. Lembrando que a palavra time, ela também pode ser utilizada no sentido de vezes. Então eu posso dizer I have gone there few times. Eu fui lá poucas vezes.
E aí a minha palavra time, ela tá sendo contável, mas porque eu tô usando ela no sentido de vezes e não de tempo. É isso aí, então, pessoal, falando então um pouquinho sobre contáveis e incontáveis e também, né, entrando já no assunto um pouquinho de quantificadores. Caso vocês tenham qualquer dúvida, deixem aí nos comentários.